que algumas pessoas não tinham conseguido fazer. Boa tarde, Claudiene. Boa tarde. Você fez atividade de casa, livro azul, páginas 63 e 64. Se fez, por favor, mostrar. Então, gente, na página 61 que foi para casa, vem falando aí de Seu Lunga. Já ouviram falar em Seu Lunga? Alguém já ouviu falar em Seu Lunga, gente? Quem já escutou falar sobre esse senhor, famoso Seu Lunga? Ok, Claudiene. Nunca ouvi falar? A gente vai ver um pouquinho sobre ele. Gente, Seu Lunga, depois eu vou mostrar uns vídeos aqui dele para vocês, certo? Seu Lunga era um senhor, ele faleceu acho que em 2000 e alguma coisa, 2002, 2003, início aí dos anos 2000. Ele foi o primeiro a dar aquelas respostas na lata, sabe? Hoje em dia tem Brutinho, tem aquele outro senhor, Tiringa. Pronto, ele era parecido com esse pessoal. Ele era um senhor que detestava perguntas, tipo, vamos dizer assim, tolerância zero, perguntas bestas, sabe? Boa tarde, Evelyn. Não era bem que ele era ignorante, ele tinha uma tolerância zero, vamos se analisar assim, certo? Sabe, gente? Às vezes ele saía por ignorante, porque ele não tinha muita paciência para certas perguntas. Quem lê o texto percebeu isso, né? Pois é, ele não tinha muita paciência para perguntas, vamos dizer assim, óbvias. Perguntas, sabe, na cara. Boa tarde, Ilana. Pessoal, eu tô no livro azul, página 62. Vou começar a correção da atividade de casa agora, tá? Ih, Anne. Duas também, ainda bem que eu sou um poço de paciência. Jesus me colocou na fila da paciência 2 vezes. Ou dirá 3, né, gente? Vamos lá, gente. Página 62 vem aí, né? Seu Lunga. Então, pessoal que não leu, vamos aí acompanhando. O autor, gente, é Rochinol, né? Do Inaré. Acho que Rinaré, o nome é assim, né? Estranho. Aí vem dizendo, o rei do mau humor. Tem uma entrevista dele da Record com o Seu Lunga, gente, muito engraçada. A gente vai estar vendo essa entrevista. Aí diz aqui, ó. Em Juazeiro, Ceará, conhecido em todo estado, vive o velho Seu Lunga, já é bastante afamado. Essa figura é real e sua fama nacional de rude e mal-humorado. Seu mau humor causa riso. Dizer em rimas, eu quero Seu Lunga muito zangado. Não suporta lero-lero, esperneia e faz marmota. Para pergunta idiota, sua tolerância é zero. Foi Seu Lunga, certo dia, consultar um oculista. O doutor então pergunta, o que o senhor tem à vista? Lunga responde zangado. Se eu soubesse, abestado, não marcava entrevista. O Seu Lunga, no balcão, nunca foi nem é cortês. Bruto com seus clientes, imaginem só vocês. O que o Seu Lunga falou quando um freguês lá chegou e perguntou certa vez: ô Seu Lunga, tem veneno? A ira do velho dobra. Aqui nunca falta nada, eu tenho tudo de sobra. Para atender me empenho, porém veneno não tenho, pois quem tem veneno é cobra. Ora, é remédio para rato, o que eu estou querendo? Pergunta-lhe o velho Lunga, agora se enfurecendo. O que o rato está sentindo? O freguês dali saindo, de raiva vai se mordendo. Olha aí como o Seu Lunga, né, era bem direto, vamos dizer assim, tá, gente? Então, Seu Lunga era um senhor muito engraçado. Ele já faleceu, tá? Ele faleceu. Ele, acho que faleceu, acho que vai dizer aqui, ou então no material que a gente vai ver, vai ter, né? Quando é que ele faleceu? Acho que foi 2002, 2003, alguma coisa assim. Daí, gente, passando para a página 63, se foi para casa, questão 24. Ó, morreu em 2016, gente, tá aqui na questão 24. Questão 24 diz: Seu Lunga, de 1927 a 2016, se tornou uma figura popular em sua cidade, especialmente pelo mau humor. Por que você imagina que foi criado um poema sobre ele? Ou seja, porque ele se tornou um caso de poesia? Gente, aí é pessoal, né? Então, você vai
expor sua opinião, né? Por que você acha que seu Lunga, né, ele foi motivo de poesia? Né? Um certo dia, Rochinol, alguém olhou para ele e decidiu escrever um cordel sobre ele, né? Então aí, gente, acredito, num geral, né? Quem respondeu deu sua resposta aí pessoal, show de bola. Então, faz parte da cultura popular do cordel observar as pessoas, os nordestinos. E seu Lunga, oi. Muito bem. Isso que eu ia dizer, show de bola. Então, seu Lunga, ali no bairro onde ele morava, ele era tão mal-humorado, que acabava sendo engraçado. As pessoas não acreditavam muitas vezes que ele dava aquelas respostas. Seu Lunga, gente, ele tinha uma loja que tinha de tudo que você imaginar. A gente vai ver na reportagem. Tinha de tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. E ele tratava os clientes, gente, dando patada, dando essas respostas. Viesse com pergunta besta, ele tacava-lhe patada. Então, gente, ele se tornou uma figura de tão mal-humorado, ele se tornou engraçado naquele bairro. E o cordel, gente, a literatura de cordel, ele destaca bastante, né, as personalidades das pessoas, dos nordestinos, certo? Então, aí a questão 24, ela é pessoal, e quem não fez, né, ajeita, coloca aí uma resposta, organiza uma resposta diante do que foi falado agora, tá? Ok? Gente, a gente vai ver daqui a pouquinho, tenha se acalme aí, ó. Vamos ver daqui a pouquinho o seu Lunga. A questão 25 pedia que vocês identificassem de cores diferentes as perguntas e as respostas, certo? De seu Lunga. Então, você iria vir aqui, ó. No penúltimo e último quadrinho, vocês iriam destacar de cores diferentes as perguntas de seu Lunga e as respostas dele. Então, você poderia destacar de azul e preto, azul e vermelho, com as canetinhas, certo? As perguntas e as respostas de seu Lunga estão aqui no penúltimo e no último quadrinho, certo? Show de bola? Questão 26. Por que o verso 2 da quinta estrofe está entre parênteses? Alguém conseguiu responder? Me dê aí opções de resposta. O que é que vocês conseguiram responder? Por que está entre parênteses o segundo verso? Por que foi colocado entre parênteses, gente? Alguém conseguiu responder? Não é isso. É a fala do narrador, gente. É a fala do narrador, certo? Aí a fala é um comentário ou a fala do narrador e não de seu Lunga, certo? Está entre parênteses para destacar que é a fala do narrador, ok? Essa é a questão 26, fala do narrador. Questão 27. Gente, a questão 27 é bem legal, né? Vocês iriam aí produzir respostas com tolerância zero para essas perguntas, gente. Imagine vocês nessa situação e uma pessoa vem com essas perguntas bem bestas, né? Aí você tá com aquela tolerância zero. Então, a primeira tá dizendo o seguinte: está chovendo, alguém percebe que você vai sair e encarar a chuva e pergunta: vai sair nessa chuva? Dizia, não, vou sair, vou nadar um pouquinho. Então, cada um. Pois é. Legal. Então, cada um deu a sua resposta aí, né? Com tolerância zero. Aí a próxima. Ah, vai esperar. Aí a próxima. Você acaba de sair do banho e alguém lhe pergunta: já tomou banho? Essa é boa. Pois é. Ian botou: não, tô com medo dentro do banheiro. Sou alérgica, é ótimo, gente. Massa. Então, muito boas respostas aí. Pois é.
E a última é: você está andando pela rua e leva aquele tombo. Vem alguém e lhe pergunta: caiu, é? Não, tô aqui fazendo pose. Pois é, bem isso. Isso mesmo, gente. Então, às vezes seu Lunga era mal-humorado, mas também, gente, para certos tipos de perguntas, né? Tem que ter muita paciência. Venhamos e convenhamos, né? Imagine. É igual você corta o cabelo, né? E a pessoa diz, cortou o cabelo? Aí sempre você diz, não, tirei para lavar. Tipo assim, em vez de elogiar, ai, ficou lindo seu cabelo, hein? Corte novo. Tipo assim, mas aí perguntar se a pessoa cortou o cabelo, você tá vendo que cortou? Aí tem gente que não tem essa tolerância de responder com calma, com educação. Seu Lunga não tinha isso. Mas parando para analisar, né, gente? Certos tipos de pergunta, pelo amor de Deus. Também a pessoa tem que nascer de novo, com muita paciência. Pois é. Passando para a página 64, né? Na página 64 é o seguinte, vem aí em cima, formas de versejar, certo? O que é isso? Então, formas de versejar, gente, existem muitas maneiras, como tem dizendo aqui, de ordenar estes versos, né? Então, existe sextilha, cetilha, décima, né? Isso que é versejar, é você distribuir os seus versos em uma forma. É o que a gente vai estar estudando daqui a pouquinho, ok? Então, a questão 28, ela perguntava o seguinte. Nesse capítulo inteiro, a gente viu alguns poemas, né? Alguns cordéis, ok? Daí ele pergunta, qual desses cordéis que a gente estudou, que é feito em sextilha? Que é todo em sextilha. É o dicionário... Muito bem. Dicionário paraibês. Certíssima. Qual deles que foi feito em cetilha ou em sétima? A origem do cordel e o seu Lunga, o rei do mau humor. Foram esses dois. A origem do cordel e o do seu Lunga. Vou passar trabalho, com certeza. Próxima semana tem trabalho, gente. Trabalho na área próxima semana. Cordel está chegando aí. Aguardem. Próxima semana, tá? Não sofram por antecedência, gente. Trabalha na próxima semana, tá? E qual desses poemas, gente, foi escrito em décima? Quais são? O ABC do Nordeste flagelado, muito bem. O ABC do Nordeste flagelado, gente. Show de bola. Olá, Juan. Agora, meu amor, o que houve? Seja bem-vindo. Já estou terminando de corrigir a atividade de casa. Estou na página 64, na questão 29, certo? Maria, você tá comendo desde 2h10, Juan? Porque o intervalo começou 2h10, gente. Gente, se organizar, hein? Agora só tá quase terminando o horário, né? Já estamos chegando no terceiro. Oi. Meu amor, ainda nem passei, viu? Deixa o trabalho a próxima semana. Próxima semana a gente vai falar e eu vou passar ele, certo? Vamos lá para a questão 29, gente. Questão 29 é a separação da sílaba métrica, né? O assunto que nós iremos estudar hoje, ok? Então, bora lá. O que é que ele queria que você fizesse? Ele queria que você pegasse um verso de cada poema, da origem do cordel, do IAICES, do dicionário paraibês, do ABC do Nordeste flagelado e de seu Lunga, você pegasse um verso e dividisse na sílaba métrica, ok? Eu vou dividir aqui no chat para a gente já ir adiantando e já ir começando este assunto que nós vamos ver agora no slide, ok? Então, da origem da literatura, você vai dividir este verso aqui, certo? Tô botando no chat. Então, você vai responder desse jeitinho que está aqui, tá? Desse mesmo jeitinho, sem tirar e sem pôr. Literatura. Vou responder só essa primeira para vocês verem como é que é.
Não vou responder tudo porque não dá tempo, né, gente? Senão eu vou perder muito tempo aqui digitando e demora bastante. Então, esse primeiro verso, tá, gente? Vocês vão colocar aí na origem da literatura, tá? Certo? E o próximo será no Ice Cesse. Demora, gente. Como não demora? Demora muito. Vou responder só essas duas. O que foi isso? Pronto, esse último aí no Ice Cesse, ok? Então você responde aquele primeiro que eu digitei na origem do cordel. Olha como a divisão da sílaba métrica é diferente, né? Bem diferente, certo? Então, vocês, é o que nós iremos estudar hoje, tá? Deixa eu olhar aqui o que é esse. Esse QR Code. Prontinho, todo mundo respondeu aí? Já? É desse jeito mesmo. A divisão é bem diferente, tá, gente? Gente, ó, aqui na última página 64 tem o RA aqui, é um QR Code, né? Do Rá positivo, né? Do RA positivo ou Rá positivo. Que ele abre aqui, olha que coisa massa, certo? Estão conseguindo ver? Ele abre tipo um joguinho para vocês, né, tá fazendo. Então, quem puder depois, tá, gente? Bota aí esse QR Code, faz a leitura, olha que massa, vem falando do cordel. Vem um material bem legal, explicando aqui o cordel. Show de bola, bem interessante, certo? Só para vocês verem. Deixa eu compartilhar a tela do meu celular, bem lembrado, amor. Tenho que entrar aqui no Meet, para vocês estar vendo, certo? Alguém falou comigo? Deixa eu partilhar aqui com vocês, para vocês estarem vendo esse material como é show de bola, tá, gente? Bem legal. Eu aqui me aceitando, gente. Já viu isso? Eu aqui me aceitando, gente. Já viu isso? Eu aqui me aceitando, gente. Já viu isso? Deixa eu partilhar. Aí, para eu apresentar a tela, gente, no celular, eu vou onde? Em transmissão de tela, é? Eu aperto onde agora? Nesse primeiro? Eu nunca fiz no celular. Acho que é. Tá indo. Oi? Tá. Deixa eu olhar, cadê minha tela? Pronto. Que bonitinho. Eu e meu filho. Vai aparecer aí, tá, gente? Ó, que massa. Então, tem falando aqui, olha, da a história do cordel, certo? Então, vocês dão uma olhadinha
que ele faz um varalzinho. Olha que legal. Ó, vem um joguinho. Antes de começar, vamos lembrar alguns dos elementos importantes da estrutura do cordel. A estrofe, a rima e a métrica, que é o que nós iremos estudar hoje, gente. Olha que show de bola. Massa. Aí vai ter um joguinho, umas perguntinhas sobre o que é cada um, certo? Daí vocês irão responder. Vocês entram, ó. Aí vem aqui, olha, certo? Vai dizer se é sextilha ou se é de décima, tá? Esse exemplo que está aqui acima. E assim vocês vão fazendo. Bem legal, né? Então, depois com o tempo, vocês entram aí nesse QR Code, gente, na última página do livro. Que os QR Code, gente, é sempre algo bem legal, né? Bem diferente, né? O assunto de uma forma bem bacana pra gente fazer. Então, se todo mundo tivesse com celular, a gente podia fazer junto, se tivesse todo mundo ok, né? Então, isso aí fica para quando a gente voltar, se Deus quiser, marcar um dia assim, todo mundo traz o celular pra gente resolver os RA da positivo, tá, gente? Pois aí, alguns não fazem, né? Então, eu vou encerrar aqui, tá? Pra gente voltar, ok? Obrigada aí, pessoal. Então, gente, aí vocês irão... deixa eu sair aqui... Façam depois olha com calma, com bastante calma que dá certo. Deixa eu colocar aqui. Bora lá. Vou agora iniciar a nossa aula de hoje, tá, gente? Até aí foi para casa, certo? Então, assim a gente encerra o livro azul, tá? Lembrando que já encerramos o livro branco e hoje a gente encerra o livro azul. Com o livro azul, vem aí o nosso último assunto, é a estrutura poética, né? A estrutura dos poemas, dos cordéis. Lembrando que vamos focar nos cordéis. Tem não, é um negócio de armar rede, gente. Ali atrás. É que eu estou na casa da minha sogra. Aí tá um pouco diferente a parede. Mas é um armador de rede, viu, Yuri? Deus o livre, armaria. Se fosse um inseto, já tinha jogado alguma coisa nele. Então, gente, pois é. Vamos lá. Então, tudo que a gente vai estudar hoje, irá estudar hoje, vai ser focado na literatura de cordel. Lembrando, né? Vocês já sabem o que é estrofe, já sabem o que é versos, né? Pelo amor de Deus, eu não vou parar aqui para explicar a vocês o que é estrofe e o que é verso, que isso aí todo mundo já sabe, né? Então, nós iremos focar. E o que é rima também, né? Todo mundo sabe o que é uma rima, todo mundo consegue identificar o que é uma rima no poema, certo? Nós já vimos como é que acontece a rima e vamos ver mais um pouco ainda sobre isto, tá? Vou partilhar agora a minha tela, vou apresentar um slide sobre o nosso material de hoje, tá, galerinha? Então, simbora começar aí a nossa aula de hoje, né? Já estamos aí no nosso quarto horário. Estamos já no quarto horário, já são 3:01. Passa ligeiro, né, gente? Ave Maria. Então, bora lá. Estão vendo aí, gente? Tudo ok? Estão vendo a imagem? Fala no microfone, por favor, que eu não estou na tela. Alguém lembra dessa imagem, gente? Lembram dessa imagem? Ela foi usada aí numa famosa novela. Abertura de uma novela que falava com o nome Cordel. Alguém tem um chute, um palpite? Fala aí no microfone, que eu não estou vendo o chat. Não ouvi. Qual é? Eu também não assisto muito não, mas essa eu assisti. Isso mesmo, Cordel Encantado, gente. A abertura da novela Cordel Encantado finalizava com essa xilogravura belíssima, né? Essa xilogravura ficou bem famosa, gente, que representa aí o amor entre a princesa Assuncena e o cangaceiro, né? Que eu não esqueci o nome dele, do cangaceiro. Certo, gente? Então, aqui é uma xilogravura, né? Muito bonita. Sim, Jesuíno, olha aí, ó, show de bola, todo mundo lembrando. Jesuíno. Eu também não sou muito de acompanhar a novela não, mas essa eu assisti, achei muito massa, muito legal. E iniciando o nosso assunto hoje, que é sobre a estrutura poética, tá, gente? Então, aqui vem outra xilogravura representando os violeiros, os repentistas,
são bem famosos, né? Se destacaram no cordel. E o cordel, quer queira, quer não, tem um fundo de um repente, é musicalizado, né? O cordel, gente, você não pode ler um cordel de qualquer forma, né? Você tem que musicalizar esse cordel. Não é todo mundo que consegue fazer isso. É uma arte, né? É uma arte, certo? Então, aqui eu usei essa xilogravura, achei ela bem bonitinha, né? E vamos começar a nossa aula. Primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês é falar um pouco das cestilhas. Cestilhas e acetilha. Vamos falar dos dois tipos. O nosso trabalho exigirá um dos dois tipos, ok? Então, por isso que esse material que vai para vocês vai estar focando já no que eu vou cobrar a próxima semana, ok? Então, a cestilha, vocês sabem que é um cordel feito de 6 versos cada estrofe, certo? Contendo 6 versos cada estrofe. Não é só 6 versos, pronto, acabou não, tá, gente? É cada estrofe. Então, se uma estrofe, que é um conjunto de versos, que são as frases, as linhas do poema, e cada linha dessa, gente, porque, gente, eu digo que Deus, ele não brinca não, Deus é muito perfeito, né, gente? Ele deu o dom de você criar os poemas, ainda deu o dom, gente, de você analisar os mínimos detalhes. Cada verso contém 7 sílabas poéticas, diga aí. Olha aí a criação. Você, além de pensar no tema para fazer um poema, além de se preocupar com as palavras, com as rimas, você ainda se preocupa com a divisão silábica, gente, poética. Ei, não é para qualquer um não, viu? Ser poeta, gente, é ralado, ainda mais de cordel, tá? Então, a gente vai ver como é que acontece essa divisão, que não é fácil, né? Mas iremos entender, né? Estou aqui para isso. Então, gente, obrigatoriamente na cestilha existem os versos que tem que estar rimando, obrigatoriamente. Lembrando que estamos focando em cordel, tá? Cordel. Então, exclusivamente para o poema do cordel, os cordéis, eles obrigatoriamente têm que rimar. E a cestilha, onde é que tem que estar as rimas, gente, da cestilha? Para explicar isso, eu escolhi um cordel chamado O Pavão Misterioso. Gente, vocês sabiam que esse cordel é um dos mais lidos até hoje? Mais vendidos e lidos? Bem legal. Depois vocês podem, eu vou colocar no grupo ele completo para vocês darem uma lida como ele é massa. Aí, gente, vem aí a primeira estrofe, tá? O início aí desse cordel, O Pavão Misterioso. Aí ele diz o seguinte, é de José Camelo, tá? José Camelo de Melo Rezende. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Aí, gente, onde é que tá? Obrigatoriamente, tá, gente? Na cestilha. Isso só acontece nas cestilhas. Onde é que tem tais rimas? Onde é que você vai se preocupar com as rimas? No segundo verso, ele tem que rimar com o quarto verso, que tem que rimar com o sexto verso. Estes 3 versos, gente, tem que rimar. Misterioso rima com corajoso, que rima com orgulhoso. Olha aqui o finalzinho, ó. Todos terminam com SO. Lembrem-se, para a rima acontecer, a última sílaba da última palavra dos versos, elas têm que terminar iguais, né? Elas terminam por igual. Então, com a mesma sílaba. Então, misterioso rima com corajoso, que rima com orgulhoso. E na cestilha, gente, obrigatoriamente isso tem que acontecer no segundo, no quarto e no sexto verso. Ok? Até aí, show de bola, gente? Tudo ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, pergunta aí no microfone, tá? Eu ia entrar no celular, mas dá certo. Passando agora para a cetilha, gente. Bora lá ver a cetilha, certo? Ou sétima, também conhecida como sétima, tá? São uma estrofe com 7 versos, né? Cada estrofe contendo 7 versos, certo? E eu usei aqui de exemplo o poema, o cordel chamado As Coisas do Meu Sertão, de um poeta chamado Zé Bezerra de Carvalho, tá?
Então, como é que acontecem as rimas quando é de cedilha? Quando eu tenho 7 versos, certo? Então, tudo que eu tô mostrando aqui, gente, é obrigatoriamente, todos os poemas são desta forma. Ok? O cordel vai acontecer desse mesmo jeitinho. A gente vai ver outros, vou dar sugestões de leitura para vocês no grupo, e vocês vão estar vendo que de cedilha e cestilha, as rimas vão ser identificadas nesses mesmos versos, tá? Então, aqui o cordel diz: já falei de saudade, tristeza e ingratidão, de amor e de prazer e cantei de emoção. Quero agora cantar e também quero falar das coisas do meu sertão. Então, gente, na cedilha, as rimas irão acontecer no segundo, no quarto, certo? No quinto e no sexto e sétimo verso. Como é que acontece? Só que aqui, gente, tem as duplinhas. O segundo verso, ele rima com o quarto e com o sétimo. Então, o segundo rima com o quarto verso e com o sétimo verso. Todos terminam com ão, ingratidão, emoção e sertão. Obrigatoriamente, estes 3 versos têm que estar rimando, tá? E os outros versos que tem que ter rima é o quinto e o sexto. O quinto e o sexto, eles dois, né? Um abaixo do outro, tem que estar rimando também. Aqui ele tá rimando cantar com falar, certo? Então, na cedilha, o segundo, o quarto e o sétimo versos, eles rimam, certo? Eles 3 têm a mesma última sílaba, certo? Terminando do mesmo jeito. Todos aqui terminam com ão, mas poderia ser qualquer outra sílaba. E o quinto e o sexto verso também tem que estar rimando, tá? Eu vou entrar no meu celular de novo para eu estar acompanhando o chat. Qualquer coisa vocês podem perguntar no chat aí, tá? Seguindo com o material. Dentro do cordel, existe algo, tá, gente, que vocês fazem muito. Que é, professora, que eu faço muito? Comparação. Ai, meu Deus, eu tenho 2 amigas, mas Maria me dá mais presente. Já a Joana não me dá. Então, você sempre tá com esse hábito de comparar. Essa comparação, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, né, gente? Isso aí tá no nosso dia a dia. Acredito desde que o mundo é mundo. Então, chamada de comparação, né, explícita, ao contrário de uma metáfora, né, gente? O que é a comparação? Normalmente a gente utiliza como, assim, tal qual. Exemplo: seus olhos são como jabuticabas. Estou comparando os olhos da pessoa com a fruta jabuticaba. E a comparação, gente, é muito usada, principalmente Patativa do Assaré. Ele utilizava muita comparação, né? Sempre entre um cordel e outro, no meio lá dos versos, há alguma comparação. Eu peguei uma charge que eu achei bem engraçada aí para exemplificar a comparação para vocês, gente. Além desse exemplo dos olhos de jabuticaba, eu peguei aqui, ó. Olha que massa essa charge. Bem legal para alguns casais. A mulher, muito, né, cheia de si, chega para o marido e diz: acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí ele, muito inteligente, tipo, entendeu nada. Daí ela foi lá, né, pegar a comparação do que ele iria entender. Aí ela pegou e disse: o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar de óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. De repente ele entendeu, né? Ela pegou lá um assunto que ele entende muito bem, que é o carro, né? E fez a comparação do amor com esse motor do carro, gente. Então essa tirinha é bem engraçada para vocês entenderem a comparação, gente. A comparação é uma figura de linguagem, né? Que é bastante utilizada tanto nos cordéis quanto em outros poemas, né? Comparar o amor, a dor, né? A saudade e a ausência, enfim, vocês N comparações nós fazemos, certo? Pois é.
Outra coisa que acontece e é muito utilizado, né? E a gente até falou ontem na correção da atividade de casa, foi sobre aliteração. O que é essa aliteração, gente? A aliteração também segue dentro das figuras de linguagem que a gente conhece e muito utilizada para causar musicalidade nos poemas, principalmente nos cordéis. A aliteração, gente, é a repetição de uma mesma consoante, o mesmo som consonantal, certo? Exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, aqui está se repetindo, né, a consoante R, né, gente? E quando a gente faz a leitura dessa frase, a gente dá para sentir uma musicalidade. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Até um trava-língua para muita gente. Que tem algumas pessoas que não conseguem falar a letra R e chamam isso aí de um trava-língua, né? Aí aqui eu peguei uma tirinha, né, uma tirinha aí de Cascão e Cebolinha. Cebolinha diz para Cascão: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí Cascão: Cebolinha, você aprendeu a falar. Porque Cebolinha não fala o R, né, gente? Aí Cascão: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí ele vai e responde: claro. Né? Então, gente, aí ele quis mostrar que às vezes o Cebolinha fazia isso aí, né? Não falava o R, às vezes é por querer. Quando ele lia, ele, né, entendia, vamos dizer assim, né? Não fui a fundo, né, ver o que ele estava querendo mostrar aí, é só para vocês entenderem o que é a aliteração, gente. A aliteração é a repetição de uma consoante ou do som dela, tá? Porque nós sabemos que existem letras que nós escrevemos de uma forma, mas o som é outra. Então, as aliterações, tanto você escreve uma mesma letra, quanto é o mesmo som. Isso acontece muito com a letra S, né? Muitas vezes a letra S, como em casa, vai ter som de Z. Então, se eu pego um poema e boto lá um monte de Z e coloco a palavra casa, também tem uma aliteração. Pois é, isso mesmo. Então, também há uma aliteração, certo? Porque é o mesmo som consonantal, tá? Consonantal. Tem gente que fala consonantal. Eu escutei esses dias um aluno falando assim, consonantal. Então, isto é a aliteração, tá? Também bastante utilizada aí no cordel. Patativa do Assaré também utilizava bastante, tá, gente? Eu vou sempre me remeter à Patativa do Assaré, que pra mim é vamos dizer assim, o top do top da galáxia, o melhor aí do cordel, tá, gente? Então, como muitos se inspiram nele, então vamos tomar ele como nosso norte, tá? Seguindo aí, gente, chegou num assunto que não é tão delicioso assim, mas iremos entender que são as sílabas poéticas ou métrica. Tanto você pode encontrar como sílaba métrica ou como sílaba poética. Gente, ó, conversa no chat, vamos focar na aula, tá? Então, o que são as sílabas poéticas ou métricas, tá, gente? A métrica é o componente poético que constitui as normas da versificação clássica, ou seja, as normas que os versos serão divididos, como a gente pôde observar nos exemplos, fixando as regras que regem as produções em versos. Hoje em dia tá mais maleável isso aí. Antigamente não. Antigamente tinha que ser regradinho, certo? Tanto a medida quanto o ritmo dos versos são criados a partir de um sistema de versificação ou de metrificação. O verso, por ser uma sucessão de sílabas poéticas, adquire uma estrutura rítmica e harmônica devido aos seus intervalos regulares, certo? A métrica é, então, a disciplina que estuda a contagem silábicas dos versos, o seu ritmo, a estruturação em estrofes, a rima e as formas fixas, certo? Em literatura, a contagem silábica recebe o nome de escassão, certo, gente? Escansão, que diga. Então, quando você vai fazer essa contagem, se eu digo assim, gente, em tal verso
certo? Vão fazer a escansão das sílabas poéticas, então é você contar, dividir as sílabas, ok? É uma espécie de decomposição dos versos em seus elementos métricos, principalmente no que diz respeito à sonoridade, como é o caso das sílabas tônicas fortes. Então, cada verso há só uma única sílaba tônica. E essa sílaba tônica sempre é da última palavra. Você vai analisar na última palavra qual é a sílaba tônica dela. Então, num verso inteiro, só há uma única sílaba tônica. É mais forte. A gente vai estar vendo esses exemplos. A metrificação, ao considerar a tonicidade das palavras, exerce função primordial na construção do próprio gênero poesia, ao garantir pela regularidade aos versos e pela rima que a poesia mantém a sua musicalidade, já que a poesia nasce, né, a priori para ser cantada, certo? Então, gente, a sílaba métrica ela é importante porque é igual o ritmo da música, não tem um passo lá, tem vamos, como é que se diz? As notas musicais, né? Todas no momento certo, na hora certa. Em tal momento vem um dó, vem um sol. É parecido com isso aí que acontece aqui no cordel. A sílaba métrica é para ela justamente tem que ser iguais os versos, né? A contagem silábica tem que ser a mesma para ocasionar, né? E o objetivo é ser cantada, certo? Então, é muito parecido como compor uma música e chegar lá, você vai fazer o arranjo musical. Era esse nome que eu estava tentando lembrar, o arranjo. Então, quando você vai fazer o arranjo musical, gente, é justamente colocar o ritmo naquilo que você criou. Às vezes você cria uma música, por exemplo, uma música nova aí, tipo R$ 50. Toma aqui os R$ 50. Não sei se dou na cara dela ou bato em você, tipo assim, né? Aí vamos supor que a menina lá criou, a cantora que eu esqueci o nome, criou a música. Na cabeça dela, ela criou de um ritmo. Pode ser que ela tenha criado não sei se dou na cara dela ou bato em você, tipo assim. Aí quando chega lá, né, pra fazer o arranjo desta música, a pessoa responsável que ela confia, né, que ela entregou a música dela, vai chegar lá e vai colocar, vai dizer, olha, Nayara Azevedo, a sua música é melhor ficar assim, vamos agitar um pouquinho mais ela, ó, nessa parte aqui vamos colocar um dó, um sol, um ré. Então é isso que acontece, gente, com a sílaba métrica, certo? Ela existe e ela é contada para dar esse movimento musical, né? Então, aqui, gente, tem as definições da contagem desses versos, né? Eles variam de acordo com a quantidade, né, gente? Então, tem uns nomes para essa quantidade. Se só tem uma sílaba, né? Monossílabo, como sempre, dissílabo, de duas e assim vai. Trissílabo. Aí já 4 é tetrassílabo, né? Que vocês conhecem de polissílaba, já não é aqui, já é tetrassílabo. De 5, de 6, aí vai até 13, ok? Que é 13 ou mais, né? Não é que para em 13, mas tem mais, né? Normalmente, gente, nós utilizamos bastante o cordel, os poetas, enfim, no geral, de 6 a 10. Normalmente acontece a divisão, né, a escansão de 6 a 10, tá? Então, é o mais utilizado que a gente vê mais, certo? Então, aqui eu não vou falar todos esses nomes, esse material vocês vão analisar e ver esses nomes aí todos, mas importa mais pra gente é de 6 a 10, né? Que é o hexassílabo, que é de 6, heptassílabo, também mais conhecido como redondilha, né? A gente escuta mais falar quando é de 7 sílabas, chamado redondilha. Aquele poema tá todo em redondilha, ou seja, todos os versos são divididos em 7 sílabas métricas, né? 8, octassílabo. 9, eneassílabo. E de 10, decassílabo, certo? Então, a gente utiliza e vê bastante mais redondilha, com 7 sílabas é o que a gente encontra mais. Mas entre 6 e 10 é o normal, vamos dizer assim, um padrão, certo? Vamos lá, exemplo. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Não, é Nayara Azevedo. Eu lembrei, ó, tá vendo?
Ok. Então, gente, a divisão silábica, né? Como eu tô falando aqui, a divisão das sílabas métricas, a gente vai começar a entender agora, tá? Nos exemplos. Eu peguei aqui um exemplo de um poema, né? De Camões, né? Que tem aqui o verso. O primeiro tem 2 versos, certo? 2 versos, tá? Aí aqui acima tem, logo no início, tem como seria as sílabas gramaticais. Vamos dizer assim, divisão silábica gramatical que vocês conhecem, a básica, normal. Vamos dizer a normal, né? Então, vê aqui, eu vi, né? Vai eu cá nessa, eu vivo nessa terra, é porque aqui tá em português, né? Cá nessa terra sempre triste, certo? Sempre triste, que era assim. Daí, gente, essa mesma frase, esse mesmo verso, eu dividi aqui abaixo em sílabas poéticas. Olha a divisão como muda um pouquinho, certo? Não muda tanto, muda um pouco. Por que que muda? É o que a gente vai estar vendo isso aí, né? Porque muda, gente, você vai dividir cada sílaba normal como você lê esse poema. Muitas vezes, quando separa Maria e Joana, vamos se dizer assim, esse I, ele vai ficar unido com uma das sílabas, que normalmente é com a que vem antes dele. Vou ver outro exemplo aqui melhor para vocês. Tem aqui um poema, que a gente vai ver a divisão silábica de um poema, da métrica de um poema inteiro. Poema dos Olhos da Amada. Vinícius de Moraes. Eu peguei só o início. Ó, minha amada, que olhos os teus, são cais noturno, cheios de adeus. São docas mansas, trilhando luzes que brilham longe, longe nos breus. Daí, gente, eu peguei esse poema, certo? E dividi ele em sílabas poéticas, tá? Então, olha como é que ficou a divisão. O ó, né, que a gente lê ó, minha. Aí o minha fica o mi normal. Aí o nha já junta com o a, que eu falei que não tem significado algum. Sempre o a, o o ó, o di, o na, ele junta outra sílaba. A gente não separa ele não. Por quê? Porque ele não tem significado, ele não é tônico, certo? Então, o som dele sai junto a outra sílaba. Olha a divisão como é que ficou. O O junto com o que, certo? O O de olhos. Que os olhos, né? Os teus. Certo, gente? Então, a divisão silábica poética é um assunto que a gente começou a ver agora, mas na próxima aula a gente vai ver um pouco melhor, né? Inicialmente vocês estão vendo agora, aí dá logo um susto. Se assusta logo vendo essa divisão aí, meu Deus, para onde é que vai tudo isso? Mas a gente irá, vamos ver mais exemplos aqui. Aqui a gente tá vendo desse poema, né, de Vinícius de Moraes. Olha como é que tá dividido. Quando você observa as divisões, vocês já vão aprendendo, mas vem as dicas, certo? Vem as dicas. Como é que funciona? Certo? A gente vai estar vendo essas dicas, né? De como é que tem essa divisão toda, ok? Deixa eu desligar aqui que tá dando interferência no meu computador. Como é que funciona essa divisão poética? Como é que eu divido uma sílaba poética, certo? Então, aqui nesse poema, você vai estar vendo, a cada verso, você irá dividir do jeito que você declama a leitura, né? Então, muitas vezes na declamação tem algumas palavrinhas que ligam uma à outra, exemplo a, o o, né? Quando a gente não pronuncia ele forte, ele fica junto com outra sílaba, certo? Com outra na junção de outra sílaba, tá? Próxima aula a gente vai ver melhor este assunto, certo? Não se preocupem, não se aperreiem ainda, que muita gente tá... Ai, meu Deus, eu não entendi foi nada, tá meio agoniada nessa divisão silábica aí, de poética, métrica. Então, a gente vai estar vendo na próxima aula, né? Que eu tenho mais uma aula sobre isso, pra gente fixar esse assunto, vamos praticar, certo? E daí a gente vai vocês vão estar praticando. Hoje para casa vai esse material no caderno de vocês irão copiar. Não